Coveste 2009, segunda etapa, Química, questão número 6. Entre as seguintes espécies nucleares. Espécie número 1, protactínio, número de massa 235, número atômico 91. Espécie 2, urânio, número de massa 235, número atômico 92. Espécie 3, urânio, número de massa 238, número atômico 92. Espécie 4, neptúnio, número de massa 239, número atômico 93. Espécie número 5, plutônio, número de massa 235, número atômico 94. E espécie número 6, também plutônio, número de massa 239 e número atômico 94. Com representações caracterizadas pelo número de carga, número atômico e número de massa, item 0.0. 4 e 6 possuem o mesmo número de massa e são isóbaros. Item 1.1. 3 e 4 possuem o mesmo número de nêutrons e são isótonos. Item 2.2. 1, 2 e 5 possuem o mesmo número de prótons mais nêutrons e são isótopos. Item 3.3. 2 e 5 possuem o mesmo número de massa e são alótropos. E item 4.4. Os constituintes dos pares 2 e 3 ou 5 e 6 possuem a mesma carga e são isômeros nucleares. Primeiro, vamos conceituar isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos que apresentam o mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. E isótonos, átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Lembrando que o número de massa é igual ao número atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons. Analisando cada item. Item 0.0. 4 e 6 possuem o mesmo número de massa e são isóbaros. Analisando os átomos dos elementos 4, neptúnio, número de massa 239, e 6, plutônio, número de massa 239. Átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Consequentemente, são isóbaros. Este item é verdadeiro. Item 1.1. 3 e 4 possuem o mesmo número de nêutrons e são isótonos. Lembrando que isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons e que o número de nêutrons pode ser determinado pela diferença número de massa menos o número atômico ou através da expressão que colocamos na demonstração. Número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa em 3 é igual a 238, o número atômico igual a 92. Logo, o número de nêutrons em 3 será igual a 146. Em 4, o número de massa em 4 é igual a 239 e o número atômico igual a 93, de modo que o número de nêutrons será igual a 146. Esses átomos são de elementos químicos diferentes e apresentam o mesmo número de nêutrons, consequentemente são isótonos. O item está correto. Item 2.2. 1, 2 e 5 possuem o mesmo número de prótons mais nêutrons e são isótopos. Só vale lembrar que o número de prótons mais o número de nêutrons equivale ao número de massa. Analisando. Átomo número 1, que é o protactínio, apresenta número de massa igual a 235. Átomo número 2, o do urânio, possui número de massa igual a 235. E o átomo número 5 do plutônio, número de massa 235. Logo, eles apresentam o mesmo número de prótons e nêutrons. Até aí, o item está correto. Com relação ao conceito de isótopos, devemos agora analisar o número atômico de cada átomo. Átomo 1. Número de prótons igual a 91, número atômico igual a 91. Átomo 2. Número atômico igual a 92, já não são isótopos. E átomo 5. Número atômico 94, não são isótopos. Então, o item está errado, pelo fato de não serem átomos isótopos. Item 3.3. 2 e 5 possuem o mesmo número de massa e são alótropos. Analisando o átomo número 2, número de massa 235, e o átomo número 5, número de massa 235, apresentam o mesmo número de massa. Com relação ao conceito de alotropia, ele não apareceria neste contexto da química atomística, uma vez que alótropo ou alotropia é o fenômeno segundo o qual um mesmo elemento químico tem a capacidade de formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, gás oxigênio, O2, gás ozônio, O3,
são alótropos no elemento químico oxigênio, de modo que o conceito de alotropia não deveria ter aparecido neste item, ou até mesmo nessa questão. O item está errado. 4.4. Os constituintes dos pares 2 e 3 e 5 e 6 possuem a mesma carga e são isômeros nucleares. Com relação à carga, podemos prestar atenção no número atômico. Então, analisando os átomos, os conjuntos 2 e 3. O átomo 2 tem número atômico igual a 92. O átomo 3 tem número atômico igual a 92. Então, eles apresentam a mesma carga nuclear. O conjunto 5 e 6. 5, número atômico igual a 94. E 6, número atômico igual a 94. De modo que apresentam a mesma carga nuclear. Com relação a serem isômeros, vale lembrar que isomeria é um conceito que aparece na química orgânica e não na química geral. Isomeria é o capítulo da química orgânica que estuda os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Estamos estudando um capítulo atomística, estamos estudando átomo, de modo que o conceito de isomeria não deveria ter aparecido neste item. O item 4.4 é falso. Com isso, podemos estabelecer que o item 0.0 é verdadeiro, o item 1.1 é verdadeiro, o item 2.2 é falso, o item 3.3 é falso e o item 4.4 é falso. Encerrada a questão.